Fala pessoal, tá no ar o Band Placar com oferecimento BandBet para falar da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Tem clássico carioca, duelo no Maracanã depois de muita confusão, Berna, principalmente do lado do Vasco. Notícia sim, notícia não, notícia sim, notícia não. O jogo vai ser no Maracanã com duas torcidas, Vasco versus Flamengo. Eu acho que isso é uma das coisas positivas do futebol carioca. Sim. As duas torcidas poderem conseguirem conviver bem no estádio. Eu estive uma vez no Flamengo e Fluminense na final do Campeonato Carioca e eu fiquei impressionada quantas pessoas chegando juntas ao estádio. Eu achei aquilo maravilhoso e eu espero que num futuro a gente consiga ter isso de novo no futebol paulista. Agora é um duelo complicadíssimo para o Vasco, mais um. O favoritismo está do lado do Flamengo, que deixou de lado aquela derrota, talvez aquele vexame na Libertadores, e goleou o Juventude com 20 minutos de jogo na última rodada. O Fluminense já estava deitando, o Flamengo já estava deitando e rolando. Exatamente, em 30 minutos fez 3-0, menos de 30 minutos até. Passou o carro. Na equipe gaúcha, que é bem treinada pelo Fábio Matias, né? Isso que é o mais impressionante. Fábio Matias fazendo um bom trabalho à frente da equipe gaúcha. O Fábio Matias, para quem não se lembra, foi quem levou o Botafogo à fase de grupos da Libertadores no ano passado, e o resto é história. Mas falando aqui sobre essa equipe do Flamengo, depois a gente fala mais sobre o Vasco da Gama, é um Flamengo que teve como grande notícia na última quarta-feira o retorno do Pedro. Aliás, o Pedro marcando gols, né, Isa? Ele já havia voltado ao time do Flamengo naquela roubada danada que foi o jogo contra o Central Córdoba, mas marcou 2 gols na vitória do Flamengo sobre o Juventude, jogando em pleno Maracanã, goleada por 6-0, e é muito bom ver o Pedro nas condições ideais. Inclusive o gol de pênalti que ele fez, ele sofreu o pênalti. Na verdade não foi um gol de pênalti, ele bateu o pênalti, o goleiro Gustavo defendeu e depois ele deu um carrinho para fazer o gol rubro-negro na partida, né? Um time que mostrou muita força, mesmo sem o De La Cruz, jogando com o Alan ao lado do Pulgar. De La Cruz que deve voltar ao time titular do Flamengo nessa partida contra o Vasco da Gama. Como você bem disse, no Maracanã, o presidente do Vasco, Pedrinho, tentou levar essa partida para São Januário, propôs inclusive aquela aberração da torcida única, mas não foi bem sucedido na demanda dele. Como você bem disse, no Rio de Janeiro existe essa questão da torcida mista, sempre, desde sempre, inclusive com o setor onde as duas torcidas convivem. Nos setores oeste e leste, os torcedores dos dois times convivem, um tira sarro do outro e tá tudo certo. Então o Flamengo que chega mais forte para essa partida contra o Vasco, mais uma vez o retrospecto recente, nossa, de 20 jogos, os últimos jogos, o Vasco ganhou 2 do Flamengo. Ou seja, o Flamengo é um time que vem sobressaindo nesse clássico, chamado Clássico dos Milhões, por causa das rendas milionárias no Rio de Janeiro. Falando mais sobre o Vasco da Gama, é uma equipe que vem de derrota para o Ceará por 2-1, com o Verratti marcando gols. O Vasco, nesse Campeonato Brasileiro, só ganhou em São Januário. Sim. Quando saiu de São Januário, perdeu para o Corinthians na Neoquímica Arena e perdeu para o Ceará por 2-1, com gols do Pedro Raul, aliás, que foi jogador do Vasco da Gama, inclusive. Então, o técnico Fábio Carilli segue sendo ameaçado. Uma defesa que tem problemas, essa do Vasco, e que pese o fato de o Lemos, que é zagueiro titular do time, não ter atuado na partida contra a equipe do Vozão. Afinal de contas, ele tem uma fratura na costela. Mas ainda assim, o Fábio Carilli é especialista em armar sistemas defensivos. Então ele tem a obrigação de fazer essa defesa do Vasco ser mais sólida. Afinal de contas, tem um bom zagueiro pelo lado direito, que é o João Vitor. 2 excepcionais laterais, Paulo Henrique na direita e Lucas Piton no lado esquerdo. 2 laterais que atacam bastante. E um goleiro que foi de seleção brasileira, o Léo Jardim. Então, assim, é uma defesa que tem potencial para render mais. E no ataque, o que seria do Vasco da Gama sem o Verratti, né? O Verratti é um jogador sensacional, talvez o melhor cabeceador em atividade no futebol brasileiro, né? A gente viu o Jardel jogando, né, Isa? Jogador que foi revelado, inclusive, no Vasco da Gama nos anos 90, foi pro Grêmio. Eu só vi no YouTube esse aí. Ah, é? Tá bom. Eu vi, entreguei a minha idade, né? Mas tudo bem. O Jardel fazia muito gol de cabeça, né? Era um cabeceador sensacional. Depois foi jogar no Porto, no Sporting de Portugal. Foi um dos melhores cabeceadores do futebol mundial. E o Verratti faz jus ao legado do Jardel, né? O Jardel, como eu disse, revelado no Vasco da Gama. E o Verratti, impressionante, marcando vários gols de cabeça. Vou pedir a você que aponte sua câmera
para o QR Code que está aqui em cima e você vai ter acesso já às melhores oportunidades do mercado para o jogo entre Vasco e Flamengo no Maracanã. Quer ver só? Bota na tela aí, meu querido Glauco Genovese, diretor do Band Placar. Craque, sabe tudo. E aqui a gente já tem Vasco da Gama e Flamengo com Band Bet Multiplica, ou seja, odds turbinadas exclusivas no mercado para você, para essa combinada a qual eu vou me referir agora. Com o Flamengo vencendo o jogo e mais de 3,5 gols na partida. Band Bet pagando R$6 para você nessa combinada que eu e a Isa estamos propondo, contra R$5 da concorrência para cada real apostado, ou seja, Band Bet com odds, como eu disse, exclusivas e incríveis para você. O que eu sempre falo por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu, pessoal! Valeu!